E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Nós estamos diante de um texto bem conhecido dos irmãos, e hoje eu estava meditando sobre esse texto e esta palavra, e eu queria compartilhar algo com você. Primeiro, que nós estamos falando de um homem que está sobre uma missão. Quando nós estamos sobre uma missão, nós fomos ordenados por alguém a viver essa missão. Aqui está um homem conhecido de todos como um profeta, o profeta Eliseu, que outrora, um tempo antes do acontecimento, foi escolhido por Deus. Quando Deus visita o profeta Elias, ele vai dizer a Elias: Elias, eu já escolhi o seu sucessor. E ele é Eliseu. Elias vai até Eliseu, vai ao encontro dele. Eliseu está arando a terra, encontra esse homem. Eliseu, a partir deste momento, começa a aprender com Elias, e o principal de todas as coisas que Eliseu aprende com Elias, é que ele não faria algo mais para si. Eliseu foi encontrado arando a terra e trabalhando, mas a partir do momento que Deus escolhe ele passa a não trabalhar mais para si e para o seu próprio sustento. Ele passa a viver sobre uma missão. E a verdade é que na igreja atual, ou nos tempos contemporâneos de Elias, Deus sempre esteve à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a viver sobre uma missão. Que missão é essa? Não é a missão de angariar coisas pessoais ou de conquistar coisas para a nossa vida, mas há uma missão, e essa missão ela é celestial. É uma missão vinda da parte de Deus, que Deus está, a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Por que, pastor, que Deus procura verdadeiros adoradores? Porque quem é sincero com Deus na oração é sincero para ouvir a voz dele e obedecer aquilo que ele quer falar. Então a Bíblia está dizendo que esse homem foi escolhido por Deus, e quando ele é indagado pelo seu professor Elias, o que ele gostaria de ter em sua vida, ele diz que ele gostaria de receber uma porção dobrada do Espírito de Deus. Eu quero só que você se atente a uma coisa muito importante. A nossa geração presente, a que nós fazemos parte dela, estamos perdendo algo essencial na nossa vida. Muitas das vezes estamos nos preocupando com muitas coisas que precisamos crescer, que precisamos comprar, que precisamos vencer, que precisamos conquistar. Mas uma coisa é necessária, e nós temos perdido isso ao longo do tempo. Não é que Deus não vá realizar na tua vida as coisas materiais, pelo contrário, Deus é bom o suficiente para lhe dar além daquilo que você necessita. Porém, a maior necessidade do homem não é
conquistar coisas nessa terra, porque a Bíblia diz que aonde estiver o teu coração estará o teu tesouro. Então, por mais que eu tenha conquistado, ou por mais que Deus me dê coisas nessa terra, o meu maior objetivo não é ser reconhecido como alguém que tem muitos bens, ou que tem uma conta bancária muito gorda. Não, pelo contrário, a maior graça que Deus pode dar a um homem, o maior benefício, Eliseu entende esta palavra e diz: não é porque eu parei de arar a terra que eu quero ser dono de fazendas, não é porque eu parei de arar a terra que eu quero ter funcionários. Não, o maior benefício de um homem é ser cheio da graça de Deus. Quantos me ouvem nessa noite? Eu quero lhe dar uma palavra nessa noite, e eu vou iniciar a mensagem lhe explicando algo extraordinário. Estar sobre uma missão é entender uma coisa: a missão foi planejada, e ela, quem o planejou, tem todas as coisas executadas por ele mesmo. Se fosse um homem que tivesse planejado, de repente daria errado. Mas deixa eu lhe dar uma palavra: a missão que Deus planejou para a tua vida, não há falha, não há erro, porque Ele é o autor e consumador da sua vida. Quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já havia planejado, e aonde você vive hoje, Ele já sabia. E tem mais: não vai parar, porque Ele já planejou o escape, Ele já planejou a vitória. A mão dele vai te conduzir sobre o que você está realizando. A Bíblia vai dizer que até chegar o período que Eliseu foi apresentado no texto de 2 Reis capítulo 4, ele já havia passado por 4 testes. O primeiro, ele abre o rio. Depois ele vai repreender alguns jovens da escola de profetas, e ele já começa o seu ministério com alguém duvidando dele. A escola de profetas está do outro lado do rio, e quando Elias é tomado, eles estão do outro lado dizendo: foi você que Deus escolheu? Porque a vida pode até se passar os anos, mas a vida, ela nos ensina que tem coisas que não mudam. Deus não escolhe alguém pela sua capacidade intelectual. Deus não escolhe alguém pelos canudos que ele carrega. Deus não escolhe alguém porque ele sabe falar ou se expressar muito bem. Pelo contrário, a Bíblia vai me ensinar uma coisa que nós precisamos viver. Não é o anseio de ser alguém reconhecido, mas ser alguém que está sobre uma missão, e essa missão tem alguém que garante o final dela. Eu não vivo para cumprir os meus propósitos, mas o propósito daquele que me chamou para fazer a missão. Então é entender que ele vive um momento em que há uma dúvida pairando sobre a vida deste homem de Deus. Assim como todos nós, quando começamos o chamado daquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas olham para você e de repente estão indagando: mas ele, mas ela, não vai, não dá, não tem como. Até outra hora estava bebendo, até outra hora estava no mundo, até outra hora não acreditava em Deus, e agora está aí levantando a mão, dando glória a Deus, falando que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir. É porque alguém está olhando para a nossa boca e achando que estamos falando daquilo que nós simplesmente acreditamos. Não é só sobre uma crença, é sobre entender que há uma missão. Eu não estou falando daquilo que eu estou vivendo, mas daquilo que a Bíblia diz que eu viverei. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que a promessa sobre a tua vida, ela não começou agora, ela começou quando Deus criou a terra. É a pessoas que a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 14 versículo 15, que Deus primeiramente visitou dos gentios para tirar ele um povo para si. Deus estava dizendo que há pessoas que ele escolheu para cumprir uma missão diferente, e ela vai passar pela desconfiança. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: não se preocupe. Não diga: irmão, me ajuda. Diga: não se preocupe. Se duvidam de você, eles vão entender que você está numa missão. É porque as pessoas olham para a gente e veem a nossa limitação. Você sabe como que essa mulher chega diante do profeta? Ela diz: o teu servo. Porque tem hora que alguém olha para a gente e diz: ah lá, é o teu filho. Ah lá, é o teu marido.
Como se o problema fosse nosso e nós tivéssemos que resolver ele com a nossa força. A Bíblia está dizendo que essa mulher procura o profeta Eliseu, e ela vai dizer a ele: o teu servo morreu. Ela diz que ele era servo de Eliseu, mas ela continua dizendo: e o Senhor sabe que ele temia ao Senhor. Deixa eu lhe dizer, todos nós um dia vamos chegar a esse momento. Um dia nós passaremos essa vida. Apesar de muitos não acreditarem, apesar de muitos viverem a vida inconsequente, pensando que ela não terá fim, mas ela terá. E tudo que nós deixarmos nessa terra não será de benefício nem ganho nenhum, se não for algo que possa mover as pessoas para um propósito verdadeiro. Você pode deixar riquezas, carros, dinheiro na conta, mas se você não deixar um legado, a tua vida não adiantou aqui na terra. E o legado que nós deixamos não é sobre as palavras que nós falamos, mas é quem nós somos dentro da nossa casa, quem nós somos na igreja que nós congregamos, quem nós realmente nos apresentamos diante das circunstâncias difíceis. Porque a Bíblia está ensinando que essa mulher procura quem Deus colocou sobre a vida deles. Ela sabe a quem recorrer. Tem muita gente vivendo debaixo de problemas que ainda não foram solucionados, porque não entendeu uma coisa: Deus não colocou qualquer um, não é qualquer profeta, não é qualquer um que pode colocar a mão sobre a tua vida. Deus colocou um homem profeta, homem de Deus, que é o anjo da igreja, que pode mudar a trajetória do teu problema. Então não reconhecer o profeta é o primeiro erro. A crise bateu na porta dela. Você acha que essa mulher esperava que o marido ia partir? Não, mas ele partiu. Você acha que ela esperava viver essa crise? Não, mas a crise está ali. E diante da crise, como que eu vou agir? Ela aprendeu com o marido algo extraordinário: que ele era homem de Deus. A Bíblia não diz que ele era qualquer um. A Bíblia diz: ele era servo do Senhor. Se é servo dele, é homem de Deus. Aí ele diz: e é teu servo servir a Eliseu. Agora Eliseu está diante de uma situação que parece loucura. Ela diz: olha, ele morreu, e os credores vieram, e eles querem levar os meus filhos. A Bíblia diz que ela expressou o que eles queriam levar, mas ela não deixou. Tem gente que no primeiro pico da crise desiste. De repente, se fosse eu e você, diria: não, então leva, eu não tenho como pagar, não vai conseguir resolver. Tem gente que se desespera quando a crise bate na porta. Parece que a gente está vivendo um momento que não tem saída. Mas quem está sobre uma missão entende uma coisa: quem começou a boa obra é fiel para completar. Pastor, o que o senhor está dizendo? Guarde essa palavra nessa noite para quem veio ouvir e pegar essa palavra. O meio da crise não define a tua trajetória. É no meio dela Deus vai abrir porta, Deus vai realizar milagre. Não, tem gente que está pegando: eu vou melhorar para você nessa noite. No meio da crise Deus vai se manifestar. Só quem acredita nesta palavra. A crise veio para manifestar Deus na sua vida. Parece que a gente quer viver uma vida onde não houvesse problemas, mas se você não tem problema, qual o sentido de você ter Deus? Qual o sentido do mundo espiritual olhar para você e pensar nessa noite: como é que ele está lá adorando a Deus? Devia estar em casa, devia ter parado com a enfermidade que está enfrentando, o problema financeiro, já devia ter desistido. O mundo espiritual está olhando para você e dizendo: numa quinta-feira como essa, o que ele foi fazer na igreja? Está cheio de problema. A crise era para te parar, mas quem está sobre uma missão entende uma coisa: a crise não vai me parar, e ela vai ver que eu estou sobre uma missão, e o dono da missão vai abrir porta onde não tem porta, vai fazer chover em tempo de seca, vai fazer as coisas acontecerem. Eu acredito a missão fielmente que eu vivo.
Alguém pode estar olhando e dizendo: não tem mais sentido, a igreja perdeu sentido. É porque quem está lá fora está vivendo dos seus conceitos, mas quem está aqui dentro está vivendo mediante a palavra. A palavra orienta a igreja, ela é o mesmo no começo, no meio e no fim. É só quem ainda acredita na palavra, acredita em algo extraordinário. O que é, pastor? Os olhos não veem, ninguém está vendo, mas a igreja será arrebatada um dia, e nós iremos encontrar com ele nos ares. Sabe por que eu e você ainda não paramos? Porque a gente ainda acredita no arrebatamento da igreja. Sabe por que a gente ainda não desistiu? Porque não é sobre uma conquista do amanhã, mas é sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre vencer. Não paramos porque não esperamos coisas terrenas. Não paramos porque o nosso foco não está em vencer na terra. E se Deus não abrir, não tem problema. E se eu não for curado, não tem problema. E se Deus não realizar, não tem problema. Porque a minha maior missão não é vencer na terra, mas é vencer pro céu. Pastor, não entendi. É porque eu não estou vencendo na terra, é pro céu. Quem está caminhando pro céu ainda? Quem ainda acredita nesta palavra? Porque se você perdeu essa palavra, você perdeu o sentido da Bíblia. É sobre salvação. E sobre essa palavra, por isso que nós perdoamos. É por isso que nós acreditamos que Deus levanta quem ninguém acredita. É sobre essa palavra que nós entendemos: mediante a esta palavra, nós vamos trilhar caminhos que ninguém trilharia. Nós iremos entrar em portas que ninguém entraria. Nós faremos coisas que ninguém faria. Por quê? Porque é sobre uma palavra e uma missão. Qual é a missão? Eu vou perdoar, eu vou liberar perdão, eu vou abrir as portas, eu vou ajudar, eu vou estender a mão. Porque se eles não estão, eu estou caminhando para o céu. Eu estou indo para uma promessa, e eu não vou parar em meio às dificuldades. Agora ela procura esse homem e diz: era o teu servo. Ei, quem servia a Eliseu servia a quem chamou Eliseu. Não entendi, pastor, eu vou melhorar. Sabe quem escolheu Eliseu, pastor? Foi Deus. Por isso um homem, quando entende que ele está debaixo de uma hierarquia, ele compreende algo extraordinário. A Bíblia diz que Deus dá pastores a... Deus dá pastores a quem, irmão? A igreja. Diga comigo, a igreja. Olha para quem do teu lado e diga: é Deus que dá. Então diga: você não pode questionar. Se eu acredito que é Deus que dá, Deus me deu o pastor. Então, se é Deus quem deu, eu não estou preocupado com uma crise. Sabe por quê? Porque o Deus que escolheu dá sabedoria para dar direção na hora que a crise chegar. O Deus que escolheu dá a mão para estender na hora que precisar. O Deus que escolheu está controlando a missão para você passar até o final. Agora, quem perde a direção de quem Deus escolhe, vai bater em portas que não deveria bater, vai entrar em lugares que não deveria entrar. Sabe por que a Bíblia está relatando a história dessa mulher? Porque ela tem a sabedoria de buscar no lugar certo. Eliseu, o teu servo. Ela nem disse: não, era servo do Senhor. Não, era o teu servo. E eu sei que se ele servia ao Senhor, ele também servia ao Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo que ela diz isso, e Eliseu, de uma forma muito simples, vai dizer: o que você tem? Deixa eu dizer uma coisa. Tem hora que a gente acha que Deus vai abrir porta do nada. Tem hora que a gente acha que Deus vai mandar lá do além. Porque a gente acha que milagre, irmãos, acontece como uma mágica. Então surgiu. Agora, o texto está me mostrando algo totalmente ao contrário. O profeta pergunta para ela assim: o que é que você tem? Ela diz: eu tenho uma botija de azeite. E Eliseu nesse momento está dizendo: você não precisa de mais nada. Porque se você tem uma botija de azeite, na tua mão é uma botija, mas na mão de quem foi chamado para a missão é fonte. Pastor, melhora para mim, vou te ajudar. Na sua mão é uma botija, mas na mão do profeta é fonte.
É uma botija para você, mas na mão do profeta é fonte. E fonte não para de jorrar. Ela é aonde está emanando aquilo que você precisa. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? O pouquinho que você tem, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, é pouco para você, mas na minha mão é o que eu preciso para realizar milagre. Tem alguém a entender nessa palavra nessa noite? Porque eu vim profetizar para você, para dizer, não se preocupe. Alguém está olhando e dizendo, é pouco, não dá. E Deus está dizendo, é com esse pouco. É com esse pouco, é com esse pouco, eu vou fazer milagre. Como é que foi que abriu? Era um pouquinho só. Como é que ele está vivendo isso? Era um pouquinho só. Não tinha nada, não tinha como acontecer. Mas esse pouquinho, o que você tem? Eu só sei fazer. Então fica tranquilo, porque eu vou abrir a porta, eu vou escancarar e vai acontecer o milagre que você precisa. A Bíblia diz que ele liberou uma palavra sobre esta mulher. E ele diz, é só isso que você tem? Então pega ela. Agora tem uma coisa, vá aos seus vizinhos e peça botijas emprestadas. Irmão, tem duas coisas que precisam andar em acordo com a igreja. Aqueles que servem a Deus precisam ter duas características que não podem ser rompidas. A primeira, obediência. Quem não é obediente não sabe viver o milagre de Deus. Segundo, a fé. Essa mulher tem uma botija, o profeta diz para ela, vai nas vizinhas e pede a vasilha emprestada. Eu não sei você, mas de repente eu diria, o senhor não entendeu. Eu disse que eu tenho uma vasilha, o senhor está mandando eu pedir vasilha emprestada, não estou entendendo. O texto em momento nenhum diz que essa mulher questionou. O que é para fazer? Vasilha, deixa comigo. Saiu batendo de porta em porta, falou, me empresta uma vasilha aí. Me empresta uma vasilha aí, me empresta uma vasilha aí. Me empresta uma vasilha aí, me empresta aqui. Me empresta mais uma vasilha, me empresta mais uma vasilha. Não, eu vou te devolver, mas me empresta aqui uma vasilha. A Bíblia está dizendo que essa mulher está sobre uma palavra. E quem entende a palavra que está vivendo, não está preocupado com alguém dizendo, olhando, é louco, é maluco, não vai acontecer nada. Você está entendendo uma coisa? Aos teus olhos é vasilha que está vazia. Mas aos meus olhos tem uma vasilha que está cheia na minha casa. E essa vasilha vai virar fonte. E ela vai encher as outras vasilhas. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu acredito. Então quem é crente precisa acreditar naquilo que não está vendo. Vai dar errado, mas você está dizendo, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Alguém está dizendo, vai fechar. Você está dizendo, vai ficar aberto, vai ficar aberto. Vai parar, não vai parar não. Deus vai sustentar em pé. Aí era bandará, suriandarácia. Alguém está olhando para você dizendo, não tem mais jeito, é o teu filho. Você está dizendo, é meu filho, mas eu também tenho um pai que é o pai dele, e vai resolver, fica tranquilo. Ele está na mão de um Deus que pode todas as coisas. Ela vai lá e pega as vasilhas emprestadas. Agora, isso aqui me assusta. Ele é o profeta, ele vai dizer, agora você vai pegar você, os teus filhos, e vai entrar dentro do quarto, vai fechar a porta e ninguém vai entrar com você. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que tem muita gente que não pode participar daquilo que Deus está fazendo na tua vida. É que tem muita coisa que Deus precisa revelar para você, e você está achando que Deus vai revelar para... Não, pera, lá, eu estou sentindo a graça dele aqui hoje. É que tem hora que Deus está tirando do nosso lado quem não poderia viver o milagre que Ele preparou. Tem hora que Deus está afastando quem não era para estar perto, mas Ele está dizendo, entra no quarto, fecha a porta, e você vai ver o que eu vou fazer quando o azeite começar a ser derramado. A Bíblia diz que ela obedeceu. Nenhum profeta entra dentro do quarto. É o que está no texto. Ela pegou os filhos e foi para dentro do quarto. Agora imagine a cena. A outra coisa que eu aprendo nesse texto é que precisa haver harmonia dentro da casa. Diga comigo, harmonia dentro da casa. Você já pensou se um filho brigado com o outro, com a mãe, como é que eles iam trabalhar desse jeito? A
Bíblia diz que eles entraram dentro do quarto. E o texto está dizendo: a mãe enchendo as vasilhas e os filhos iam colocando lá. Acabava de encher, colocava separado que estava cheio. Aí chegou uma hora que a mãe gritou: traz mais vasilha. E os filhos disseram: mãe, acabou as vasilhas. A fonte encheu todos os vasos que estavam vazios. Pastor, o que o senhor está dizendo? Se tiver vaso vazio, a fonte é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Ele vai te encher. Ele vai te encher. Ele vai te encher. Ele vai te encher. E a fonte inesgotável não tem limite. Ele não precisa de alguém extraordinário, não. Ele não precisa do pregador, não. Ele tem comunhão com você o suficiente para te encher nessa noite e dizer: seja cheio, cheio da graça de Deus. A Bíblia diz que essa mulher, ao realizar tudo aquilo, ela volta até o profeta. O problema dela é que os credores queriam levar os seus filhos. Sabe, tem hora que o problema está batendo na porta da gente e o mundo está dizendo: eu vou levar o teu filho, eu vou ganhar ele para mim. Não, mas é filho de crente. Irmão, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque nasceu dentro da igreja que é crente, não. Sabe como é que ele vai se tornar crente? Através do que essa mulher disse: era o teu servo, mas ele era temente ao Senhor. O maior exemplo não vem da igreja, o maior exemplo vem dentro de casa. Esses meninos foram alcançados pelo exemplo que o pai deu. E o pai deu um exemplo de servo. E agora eles estão vendo um milagre. Sabe por quê? Porque no dia que o credor bateu na porta e disse: eu vou levar, a mulher falou: não vai não, não vai não, porque eu tenho um Deus que vai resolver esse problema e Ele vai solucionar. Fica tranquilo que eu vou pagar o que ele está devendo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que tem providência de Deus para você nessa noite. Deus vai mudar a tua situação. O inimigo não vai fechar o seu, não vai fechar o seu estabelecimento, não vai arruinar a tua casa, o teu ministério não vai falir, porque Deus me trouxe aqui hoje para te dar uma palavra. Providência do céu está chegando hoje para a tua vida. Quem acredita nessa palavra, joga a mão para o céu. Joga a mão para o céu e adora Ele, porque você está acreditando na palavra que Deus está liberando hoje. Oh glória, a providência de Deus para você nessa noite. A providência do céu chegando para você nessa noite. Pastor, o que o senhor está dizendo? Você vai chegar em casa e vai ver coisa diferente. Você vai sentir coisa diferente, porque você veio quando você não deveria estar. E Deus está dizendo: já que veio, vai voltar com aquilo que precisa. Já que veio adorar, vai voltar com a necessidade resolvida. Eu estou dizendo: há filhos que nessa noite estão encontrando Jesus. Há maridos nessa noite que estão encontrando Jesus. Aonde? Dentro da tua casa, dentro do bar, na rua. O Espírito Santo está indo no encontro e vai trazer de volta. Glória, glória. Nós entendemos que há uma missão e eu não posso parar, porque Ele me garante aquilo que eu estou vivendo. Ele me garante cada passo da minha missão. E o profeta agora está diante da mulher dizendo: qual que era o teu problema? Os credores. A solução está na tua mão. Ei. Quantos acreditam que Deus ainda realiza milagre? Irmão, deixa eu dizer uma coisa séria. Levante a mão. Levante a mão, deixa eu te dizer. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Depois dele ter explicado a ela como fazer, o azeite está lá. A gente recebe uma palavra dessa e a gente fica esperando. E agora? Deus está dizendo: está na sua mão. Como assim, pastor? A solução está na sua mão. Lembra que eu disse que o crente tem que andar com duas coisas essenciais? É o quê? Ação, obediência e fé. Você precisa obedecer e ter fé. Então eu estou dizendo para você, a partir de hoje, quando você sair daqui, Deus está dizendo: eu estou colocando na tua mão. Tem alguém acreditando nesta palavra? Porque eu vim, estou colocando na tua mão
A autoridade para repreender aquele demônio que está assolando a tua casa. Eu estou colocando na tua mão autoridade para repreender o demônio que está assolando o teu casamento. Eu estou colocando na tua mão hoje autoridade para repreender todo o levante de Satanás contra a tua família. Eu estou colocando na tua mão autoridade hoje para você repreender aquele demônio que tem se manifestado para destruir os teus pensamentos com ansiedade, com depressão. Deus está dizendo: a partir de hoje, se você acredita, está na tua mão resolver o problema que você trouxe aqui hoje. Pastor, como é que eu vou fazer? Você vai sair daqui hoje com autoridade. Você vai chegar dentro de casa dizendo: pode estar quebrando tudo, Deus me deu autoridade em nome do Senhor Jesus, eu creio. Deus me deu autoridade, está repreendido em nome do Senhor Jesus, eu creio. Eu creio que Deus vai curar, eu creio que Deus vai manifestar. E ele diz: vende, paga os credores. Agora tem uma palavra muito séria. Ele diz: vive você e os teus filhos com o que sobrou. Pastor, por que é tão difícil chegar no propósito? Por que é tão difícil chegar naquilo que Deus tem? Porque essa mulher acabou de perder o marido. Agora o credor está batendo na porta. Ela não sabia que ia viver o milagre do azeite. Ela estava numa crise. Mas até chegar o milagre do azeite, a crise bateu primeiro. Quem se desespera no meio da crise, não vive o que Deus preparou depois dela. Quem espera a realização do que Deus tem para fazer, entende uma coisa: marido morreu, estou sofrendo. Credor bateu, está batendo desespero. Mas e depois? Eu vou viver Deus consertando tudo aquilo que o diabo tentou destruir. Porque quem anda entendendo que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu acredito, não está preocupado com o momento que eu estou vivendo. Por quê? Porque o momento não me define, mas o meu propósito sim. O meu propósito me define. E qual é o meu propósito? Eu quero ir para o céu e não importa o que aconteça. O céu é o meu destino. Não importa as circunstâncias, nada vai me parar, porque o céu te espera. Então saia daqui hoje com essa palavra. Deus não está te dando providência para agora ou para hoje. Deus está dizendo: eu mudo o quadro, não é para um dia, eu estou mudando para mudar a tua história para sempre. O que eu estou fazendo hoje não é para solucionar um problemazinho, não. Eu estou mudando a história para mudar aquilo que eu tinha para fazer. E você viverá o milagre de Deus a partir de hoje. Se você acredita nesta palavra, em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí e receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Clésio Gomes, vice-presidente da CADEV. Estou vindo aqui primeiramente para agradecer por você ter participado conosco desse culto online, ter escutado esta palavra que eu tenho certeza que fez grande diferença em sua vida. Gostaria de te pedir que você não deixe de compartilhar esse vídeo, que você se inscreva em nossos canais e agradecer também a todos aqueles que têm ofertado com amor na obra de Deus. Através das suas ofertas, nós iremos conseguir expandir os nossos campos, as nossas igrejas, as nossas congregações, e nós contamos com a sua ajuda. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel da casa do Senhor, para que juntos possamos fazer com que a obra de Deus continue crescendo. Deus abençoe a todos vocês.